Olá, aqui quem fala é William Santa Cruz, diretamente de Careiro da Várzea, no Amazonas. Bem, mas não por muito tempo. Estou pegando uma lancha, pois hoje eu irei para Manaus. Nós iremos para Manaus. Olá, pessoal! Hoje eu estou ligeiramente distante de Careiro da Várzea, cerca de 23 quilômetros. Estou aqui na casa da minha irmã e eu vim por um motivo que eu acho que vocês vão gostar. Eu vou ao Teatro Amazonas para uma visita após 10 anos da última vez que eu estive lá. Uma amiga minha que a gente estudou inglês alguns anos atrás, ela se mudou para Fortaleza e aí ela vem às vezes cerca de 2 em 2 anos, mais ou menos. E hoje ela chamou a gente para ir lá. Então eu achei muito legal porque eu, em todos esses anos, nunca tive a oportunidade de mostrar para vocês nada desse ponto tão famoso e conhecido de Manaus. Vai ser uma oportunidade de vocês verem e também as próprias pessoas que vivem aqui, porque a maioria imensa, esmagadora de amazonenses, de manauaras, inclusive, nunca visitaram o Teatro Amazonas. E aqui no teatro, está ali ao fundo, como vocês podem ver. A prefeitura já está instalando a decoração de Natal. Acho até que estão um pouco atrasados. Aqui é o Largo de São Sebastião. Ali parece que está tendo uma sessão de fotos para essas turmas de ABC, não sei, primário. Ali é a Igreja de São Sebastião. E aqui é o teatro, esperando o pessoal chegar. Aqui tem esse jardim. Uma bela composição de cena. E uma coisa legal é que a gente que é amazonense pode fazer a visita sem pagar, basta comprovar com a documentação. O hall de entrada.
Tem uma árvore de Natal que eu achei bem bonita. Ela tá de acordo com o tema lá fora. Amiga, acabou de mandar mensagem dizendo que chegou e eu vou caçar onde ela está. Será que ela tá na bilheteria? Essa é a Luana. Bora lá, pessoal, peço a atenção de todo mundo e a colaboração com o silêncio, tá bom? Para que todos vocês consigam me ouvir. Meu nome é Ana Clara e eu vou ser a monitora de vocês hoje. Antes de a gente começar a nossa visitação, eu preciso passar as regras da casa para todo mundo. Façam aqui uma meia-lua, que aí a minha voz consegue chegar lá no final. Isso, perfeito. Podem se aproximar, o pessoal que tá mais aí atrás, podem vir mais pra cá. Isso. Tá ótimo. Esse vídeo tá permitido durante a nossa visitação, mas sem o uso do flash. Não pode comer e nem beber aqui dentro do Teatro Amazonas. Então, quem tiver com comida, garrafinha, se puder guardar na bolsa, a gente agradece. Caso vocês não consigam, pode deixar aqui em cima do nosso balcão para vocês pegarem no fim da visitação. O Teatro Amazonas, ele também é um museu. A gente tem vários objetos em exibição e a gente não pode tocar nos objetos, nas paredes, nas cadeiras em exibição, tá certo? Então eu peço que vocês se atentem a essa regrinha. Sempre me acompanhem durante a visitação. Pode ser que lá em cima, durante a nossa visitação, a gente encontre outros grupos. Então, para ninguém se perder, porque o nosso grupo ele é bem extenso, para ninguém se perder, sempre sigam as minhas orientações e sempre me acompanhem, tá bom? Não tem que ficar para trás para ninguém ficar perdido, tá certo? A gente começa aqui no salão de espetáculos e depois a gente sobe para o primeiro pavimento. As escadas que dão acesso para o segundo e terceiro pavimento não são permitidas durante a nossa visitação, tá certo? Agora, por favor, façam uma fila que o meu amigo vai recolher os ingressos de vocês, tá bom? O ingresso de vocês, pessoal. Bom? Olha só, peço que todo mundo fique sentadinho agora, tá? Ó, então vamos começar a contar a história do Teatro Amazonas. Primeiro a gente precisa entender o contexto em que o Teatro Amazonas foi inaugurado e que ele foi criado. Bom, Manaus, na época ali da inauguração do Teatro Amazonas, passava pelo famoso ciclo da borracha, onde as árvores seringueiras, que são nativas aqui da floresta amazônica, eram utilizadas para a extração do látex e a produção da borracha. Então essa borracha chamou muito a atenção de vários investidores ao redor do mundo e a maioria deles vinha da Europa. Então, eles se instalaram aqui na região norte do Brasil, principalmente nos estados do Amazonas e do Pará. Tanto que no Pará eles também têm uma casa de óperas que é muito similar aqui ao Teatro Amazonas, que é o Teatro da Paz. Acho que alguns de vocês já devem ter visto ou conhecer. Enfim, então, naquele período a gente tinha muita gente de fora aqui em Manaus. E Manaus era uma cidade pequena, era quase o interior, né, comparado às outras cidades do Brasil na época. E a gente não tinha uma estrutura boa para receber essas pessoas que estavam acostumadas ali com as cidades europeias, o clima europeu também. Então, o Teatro Amazonas ele surge como um lugar para reunião dessa alta sociedade que chegava aqui na cidade. E a ideia de trazer uma casa de óperas aqui para o meio da floresta amazônica veio justamente dos Barões da Borracha.
Então, a construção do teatro foi uma parceria ali entre o governo do estado e os Barões da Borracha. E aqui se concentrava grande parte da nobreza daquela época aqui da cidade. Então, naquela época a gente também tinha muita influência europeia, principalmente da França, porque Paris estava passando ali por uma época de influência, então ela acabou dominando muitas cidades ao redor do mundo, inclusive Manaus. Durante a Belle Époque, Manaus foi conhecida como a Paris dos Trópicos, então a gente tem muito desses elementos presentes aqui na cidade. Inclusive, o jeito de se vestir em Manaus era o jeito de se vestir da Europa. Então, as pessoas utilizavam aqueles vestidos longos, que cobriam o corpo inteiro. E agora, imaginem o calor que essas pessoas não passavam aqui em Manaus, né, gente? Manaus sempre foi muito quente. Então, agora que a gente está com o ar-condicionado desligado, dá pra gente ter uma ideia de quão quente era naquela época. Só que o teatro, ele era um prédio bem alto, ele era o prédio mais alto da cidade, e a gente não tinha essas construções ao nosso redor. Então, era muito mais fácil a ventilação que vinha do rio, que fica aqui desse lado esquerdo de vocês, entrar. Então, aqui era bem mais ventilado naquele período, mas ainda assim era calor para eles que estavam acostumados com o clima europeu. Então, agora que a gente está aqui no salão de espetáculos, vamos começar a contar os detalhes daqui. A gente tem capacidade para 701 pessoas e são 3 pavimentos de camarotes com 2 tipos especiais. O primeiro deles é o camarote do governador, que fica aqui atrás de vocês, no primeiro pavimento, bem centralizado. Camarote do governador. É um camarote exclusivo, então ele é de uso somente do governador e dos seus convidados. Por isso ele fica fechado durante as nossas visitações, ele só abre se o governador estiver presente. E é uma tradição desde a inauguração, o governador em exercício utilizar esse camarote. Então, desde aquela época a gente mantém essa tradição aqui, e o governador atual já chegou a utilizar sim esse camarote. A gente consegue ver nesse camarote também, ali em cima, o brasão da República. Ele representa o período de transição que o Brasil passava quando o teatro estava sendo inaugurado, que era o fim da monarquia portuguesa aqui no Brasil e o início da República. Então, essas cortinas vermelhas que a gente vê lá em cima dão a ideia de início da República aqui no Brasil, tá certo? Agora, o segundo tipo especial de camarote que nós temos são os camarotes de bispo. Eles são chamados camarotes de bispo porque eles ficam bem alto. Bispo significa aquele que olha do alto, aquele que observa de cima. São 4 camarotes que ficam 2 de cada lado do palco, no primeiro e no segundo pavimento. Esses camarotes naquela época eram os mais caros aqui dentro. Eles eram leiloados antes das apresentações, e como os barões vinham aqui para o teatro para serem vistos e não para assistir às apresentações, eles sempre costumavam pegar os lugares que eram mais altos. Então eles ocupavam todos os camarotes, e quem tivesse mais dinheiro ficava naqueles camarotes ali ao lado do palco, os camarotes de bispo. Então, quem tivesse menos dinheiro se sentava aqui na plateia, porque eram os lugares mais baratos. Não vou dizer que as pessoas pobres se sentavam aqui, porque ainda era muito caro entrar no teatro naquele período, tá bom? Só que hoje em dia a gente não tem mais essa ideia. Por quê? Quanto mais alto você senta, pior fica a visualização do palco. Então, aqueles assentos que eram leiloados, eles são gratuitos na maioria das apresentações, porque como a gente consegue ver, eles ficam bem em cima do palco. Aí, pra você assistir, você precisa ficar em pé, então é bem desconfortável, e por isso ele é gratuito na maioria das apresentações, tá certo? E quanto mais alto é o teu camarote, mais barato ele vai ficando, porque justamente quanto mais alto vai piorando a tua visualização. Os lugares mais caros atualmente eram os que eram mais baratos naquele período, que são aqui na plateia. Daqui nós temos a melhor visão para o palco, então eu sempre recomendo que vocês procurem sentar aqui na plateia ao vir assistir alguma apresentação, aqui na plateia ou nas frisas, que são esses camarotes aqui no nível da plateia, tá bom? Agora, ainda aqui embaixo, a gente consegue ver vários nomes nessas máscarazinhas aqui, ó, ao nosso redor. Esses nomes pertencem a grandes artistas da dança, da música, da literatura. Então a gente tem Shakespeare, Beethoven, Mozart e entre outros artistas sendo homenageados aqui dentro do salão de espetáculos. Todos os lustres que a gente vê aqui hoje na nossa visitação são originais. A maioria deles é feita de bronze e veio da França. O Teatro Amazonas foi o primeiro no Brasil a ser inaugurado com um sistema de energia elétrico. Então isso ajudou muito naquela época. Inclusive o Teatro Amazonas foi inaugurado no dia 31 de dezembro em 1896. Ele já foi ali inaugurado à noite, na noite do Ano Novo. E, enfim, foi inaugurado com as luzinhas todas acesas, então foi uma inauguração bem bonita para eles naquela época. Agora a gente vai olhar para a pintura do teto, olha só. Ela vai representar os 3 elementos que compõem a ópera. Então a gente vai ver à esquerda de vocês a representação da dança, na direita e do outro lado a representação da música. Aqui atrás, essa mais escura, é a representação da tragédia. Aí esses 3 elementos são os elementos que compõem a ópera e ela vai ser representada na pintura ali da frente, ainda lá no teto. E nessa pintura da frente, ainda lá no teto, a gente tem um busto presente, e esse busto é do Antônio Carlos Gomes. Ele é considerado o pai da ópera brasileira e era o compositor da ópera O Guarani, que seria a primeira ópera a ser apresentada aqui na cidade. Perdão, aqui no teatro.
Só que ele acabou falecendo 3 meses antes, durante a sua vinda aqui para Manaus. Ele faleceu no Pará e a pintura virou uma grande homenagem para ele. Agora, a gente tem um detalhe que lembra bastante o período que Manaus estava passando e o nome que Manaus tinha, que era a Paris dos Trópicos, e está escondido aqui na pintura do teto. Na parte dourada da pintura, a gente vai conseguir ver que ela é bem similar às 4 bases da Torre Eiffel. Olha só. Agora vocês estão embaixo da torre. Conseguem visualizar? É mesmo. Esse lustre, pessoal, que está bem aqui centralizado, ele pesa 200 quilos, ele pode até balançar um pouquinho, mas ele só caiu uma vez e não cai mais. Caiu uma vez. Caiu na década de 30, quando a gente estava passando por uma grande restauração. Só que quando a gente tem essas grandes restaurações, o teatro ele fecha. Então não tinha ninguém presente e o lustre não quebrou. Então ele está intacto e ainda é original, tá bom? Mas ele pesa, assim, quase 200 quilos, tá bem? Agora a gente vai prestar atenção nos detalhes do palco. Olha, lá em cima, antes do palco, a gente tem ainda na pintura o ano da inauguração, 1896. Agora a gente passa para a parte daquele arco interno do palco com o nome, Eduardo Ribeiro. O Eduardo Ribeiro era o governador do estado do Amazonas durante a inauguração do teatro. É o vento, gente, não se preocupem, não é fantasma. Então, o Eduardo Ribeiro, ele era o governador do Teatro Amazonas durante a inauguração e, além de governador, ele era militar do Exército e engenheiro. Ele foi responsável por grandes mudanças aqui na nossa cidade. A chegada da energia elétrica, a galeria de esgoto, saneamento básico, bondinhos elétricos aqui no Largo de São Sebastião. E ele também foi o responsável pela inauguração do Teatro Amazonas, da Palácio da Justiça, que fica aqui atrás. E ele fez uma pequenininha alteração, gente, no projeto original, que foi a inclusão da cúpula. A cúpula, aquela coisa grandona que a gente tem lá do lado de fora. Ela tem 36 mil telhas que foram esmaltadas e vitrificadas, trazidas da França para cá. A estrutura dela veio da Bélgica, a navio para cá também. E essas telhas têm as cores da bandeira do Brasil também para representar o início da República, tá bom? Ela foi toda idealizada pelo Eduardo Ribeiro. O teatro ele já foi inaugurado com a cúpula. E essa é uma grande diferença entre o Teatro Amazonas e o Teatro da Paz. Eles seriam ali muito similares, só que o Teatro Amazonas, o que diferencia ele principalmente é esse fato dele ter a cúpula do lado de fora. Agora, continuando, embaixo do nome do Eduardo Ribeiro, a gente tem 2 iniciais lá em cima, olha só. T e A, de tambaqui assado, brincadeira de Teatro Amazonas. E a gente consegue ver um dos panos de boca originais do palco. O primeiro deles é esse azulzinho aí, ele se chama Encontro das Águas, ele tem o desenho do Encontro das Águas do Rio Negro com o Rio dos Solimões. A gente não consegue ver um segundo pano de boca original que tem ali, porque justamente como eles são originais, a gente não costuma movimentar, que é para eles não estragarem com o tempo, para não serem danificados, a gente não costuma movimentar. Mas esse segundo pano de boca se chama Fim da Monarquia, ele tem o desenho do brasão da família real, sendo coberto por uma cortina de pau, família real portuguesa. Então ele representa o fim dessa monarquia aqui no Brasil, e ele, quando está baixo, fica justamente contrastando com o camarote do governador, que representa o início da República. Tá certo? Vocês têm alguma pergunta até agora? Para o teatro ser inaugurado, demorou 12 anos de construção, só que para ele ser totalmente finalizado, a gente tem um salão lá em cima que a gente vai visitar mais tarde, que se chama Salão 9. Esse salão ele demorou 3 anos a mais depois da inauguração para ele ficar pronto, então totalizou 15 anos de construções, de obras, até o teatro ficar 100%, como a gente tem ele hoje em dia, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Não? Vou só comentar com vocês como que funciona a nossa programação, tá? Ó, durante fevereiro e dezembro de todos os anos a gente tem muitos espetáculos. Durante o mês de janeiro a gente tem muito pouco, porque é o único mês que a gente tem para fazer manutenções, tá? A nossa agenda no resto do ano ela tá toda lotada. Então durante o mês de janeiro a gente tem menos apresentações para fazer esses restauros. Tem anos que a gente chega até a fechar por alguns dias para poder fazer esses reparos que precisam ser maiores. E nós temos 300 apresentações em média por ano, então é quase todo dia a apresentação aqui no teatro. Bom, e essas apresentações em sua maioria são gratuitas. E como que funciona? É por ordem de chegada, então a gente tem uma filinha lá fora. Cheguem mais cedo para sentar aqui na plateia, porque a gente ocupa primeiro a plateia e depois os camarotes. E aí aqui vocês conseguem garantir uma visão bem legal. Programação tem disponível no nosso Instagram, @teatroamazonas, e na nossa bilheteria, onde vocês conseguiram comprar o ingresso de vocês. Tá bom? Vamos continuar? Bora lá. Pessoal, se alguém precisar de elevador, pode só me sinalizar, tá bom? Não? São 256 degraus?
Mas se tocar nessa boneca, será que acontece alguma coisa? Existem dois objetos originais. O primeiro deles é a escarradeira, esse vasinho azul aqui no chão. Ele parece um piniquinho, mas ele não é. Ele é uma escarradeira ou cuspideira. Os rapazes tinham o costume naquela época de mascar o tabaco, era uma coisa considerada elegante, e aí eles cuspiam na cuspideira. Bom? O segundo objeto original que a gente vai encontrar lá dentro é essa luminária em cima da mesinha. Ela é original e também é francesa, tá bom? Ela representa justamente a chegada da energia elétrica aqui em Manaus naquele período. Os outros objetos originais que a gente tem, são peruca, chapéu, tem sapatinho ali embaixo dentro da maleta, tem luva, tem um sutiã. Olha só, gente, esse espelho se chama espelho da verdade. Por que ele tem esse nome? A gente acredita que ele seja uma réplica de um espelho de cristal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ó, os espelhos de cristal, eles são muito conhecidos por terem uma baixa distorção da tua imagem, tá? É cerca de 3%, só é bem baixinho. Então, eles sempre vão mostrar você do jeito que você é. Não vão te engordar, nem te emagrecer, você vai aparecer do jeito que você tá. Agora, as baronesas da época da borracha criaram um mito sobre esse espelho. Elas diziam que o espelho da verdade só ia mostrar o reflexo das pessoas mais bonitas. Então, se você não se viu, eu tenho uma péssima notícia. Ó, tá todo mundo aparecendo. Se não apareceu, ou é fantasma ou foi desaprovado pelo espelho da verdade. Ó, conseguiram se ver aí? Tá, vou já deixar todo mundo testar o espelho, mas antes disso, a gente vai virar e olhar essas cadeiras atrás de vocês. Cuidado, tá, gente? Não pode tocar. Essas cadeiras são chamadas cadeiras namoradeiras. Elas são feitas com a madeira de jacarandá, que é uma madeira da Bahia, madeira brasileira. Ela foi utilizada para fazer tanto as cadeiras namoradeiras quanto as cadeiras muito utilizada para facilitar também a ventilação. Vocês conseguem ver que ela tem vários furinhos, né? Ó, como tudo ficava aberto para poder ter a passagem da ventilação, as cadeiras na cadeira no meio. Isso aí, Exatamente. Os pais da moça se sentavam sempre na cadeira do meio. E... para vocês anteriormente. Desse lado aqui a gente consegue ver uma linha do tempo contando um pouco da história do Teatro Amazonas. Aqui eu destaco o nosso festival de óperas que acontece quase todos os anos, ali no mês de maio e junho, e é o nosso maior espetáculo. Ele recebe muitas pessoas, não só daqui do Brasil, e é o que esgota mais rápido. Em cerca de 10 minutos todos os ingressos são vendidos. Os ingressos são vendidos entre março e abril, mais ou menos. Tá bom? Agora, aqui no cantinho, a gente tem uma parte especial para o Eduardo Ribeiro, que vai responsável pela manutenção da cúpula. Então a gente tem uma foto da estrutura da cúpula lá na Bélgica. A foto de cima é como a cúpula aparece por dentro. E essa fotinho aí embaixo é uma foto bem recente à inauguração do teatro. Então a gente vê que ele era o prédio mais alto da cidade. E do lado direito da varanda seria possível de se visualizar muito bem. Só que hoje em dia a gente tem vários prédios e infelizmente tapando a nossa visão. Seguindo, então, a gente vê as telhas e escamas da cúpula com as cores da bandeira do Brasil. Do outro lado, os artistas responsáveis pela pintura e decoração do teatro. O primeiro deles, na esquerda, é o Crispim Amaral, o artista pernambucano, que foi responsável pelo salão de espetáculo, então pelas pinturas. Como tudo ficava aberto, já deu para perceber que dá pra gente ouvir barulho de carro, barulho de pessoa falando lá do lado de fora. E a borracha, ela funcionava como uma redução desse ruído. Todos os camarotes estão abertos. Aqui, olha, o do governador. 1, 2, 3 e... Quem chega primeiro já fica ali na frente, mas quem senta lá atrás do camarote já não consegue pegar. Tem que tirar foto aqui. Olha, bem turista. Cadê? Um piso bem diferentes, uma mais escura e uma mais clara, e nós acreditamos que seria para representar o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões. A madeira mais escura se chama acapu e a mais clara se chama pau amarelo. Era muito comum a gente encontrar essa tipologia aqui das madeiras nas casas dos barões daquela época, e se vocês forem em prédios ou em casas mais antigas, vocês ainda vão encontrar essa disposição das madeiras no piso. Tá certo? Esse salão a gente só pode pisar no tapete vermelho. Não pode pisar no chão.
Vocês também, pessoal, só que vocês avancem mais um pouquinho para que todo o grupo consiga entrar. Isso, tá ótimo. Olha só, gente, esse salão se chama Salão Nobre. Ele era um salão VIP naquela época, utilizado nos intervalos das apresentações. Então, as pessoas que tivessem mais dinheiro podiam utilizar esse salão nos intervalos das óperas. E aqui aconteciam vários bailes, as pessoas conversavam, negociavam, era realmente o encontro da alta sociedade. E tudo aqui dentro é original, então do jeito que estava naquela época, vocês estão vendo hoje. O piso, ele tem 12 mil peças de madeira, são 4 tipos diferentes, bolo, molde, macaco e mangueira. E esse piso aqui, ele foi todo feito utilizando uma técnica chamada machetaria. Então não tem nenhum tipo de prego e nem de cola no piso, ele foi todo encaixadinho, uma peça, cada peça uma por uma. Então, é todo original. E esse mosaico aqui, ele vai lembrar um pouco várias folhas que caem nas árvores. Por quê? Se vocês observarem bem, aqui dentro desse salão a gente tem a ideia de estar dentro da floresta amazônica. Aí as colunas do salão são o tronco das árvores. E quanto mais você vai subindo seu olhar, você consegue ver ali ó, a copa das árvores. Então a ideia seria que a folha caísse dessas árvores e formasse esse mosaico aqui no chão. Por isso que a gente consegue ver esse desenho. As colunas então são feitas de ferro por dentro, a parte de fora que é feita de gesso e tem essa cor para lembrar o tronco das árvores. E a base das colunas é feita de mármore Carrara italiano. Nas paredes a gente tem tapeçarias mostrando os cenários internos da floresta. Então o arqueiro de pescador, tem uma onça pintada ali atrás, uma pintura aqui do Guarani com os dois elementos principais também. E esses lustres aqui dentro, eles são feitos de vidro, vieram da ilha de Burano, também da Itália. E no próximo pavimento é onde os músicos tocavam durante os bailes que aconteciam aqui nesse salão. Lá em cima a gente também consegue ver um pouco. Então, nesses arcos e ao redor da pintura do teto. Essa pintura do teto se chama Glorificação das Belas Artes da Amazônia e representa a chegada das artes europeias aqui na região. Por isso a gente vê várias musas representadas dançando, cantando, pintando. E uma personagem principal que é a deusa Vitória. Ela foi representada de braços abertos, uma estrela na cabeça. E ela foi pintada utilizando a técnica da perspectiva, que foi a mesma utilizada na Mona Lisa. O que acontece? Você olha para o rosto da deusa, mesmo que você se movimente, você sempre vai ter a impressão de que ela está te seguindo com o olhar. Agora, se quem quiser testar a técnica, pode trocar de lado ou então avançar para a varanda, gente. Fiquem à vontade. É um padrão desse aqui. A gente só vai gravar a parte Os nossos moços, o Igor, tem que fazer Olha só, gente, essa é a nossa última parada da visitação. Esse é um presente do governo dos Estados Unidos da década de 90. É o órgão eletrônico. Ele é tocado utilizando os pés e as mãos ao mesmo tempo. E aqui em cima, a gente consegue ver vários botões com instruções em inglês, francês e alemão. Nenhuma delas em português. Então é muito difícil para um artista brasileiro, só falasse português, conseguisse tocar esse instrumento. E atualmente, infelizmente, ele precisa de manutenção, porque uma das suas peças quebrou e ela não é mais fabricada. Então, por isso, agora ele faz parte do nosso museu e fica aqui para vocês darem uma olhadinha, tá bom? É com ele que eu finalizo a apresentação de vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da nossa história. Dá para vocês verem como que Manaus é quente, como que funcionava naquela época, hoje, né? E desejo a todos vocês um ótimo Natal e um próximo ano novo, gente. Muito obrigada. Obrigado. Bem, gente, e este vídeo termina aqui. Muito obrigado por terem me acompanhado a esta visita ao Teatro Amazonas. E não percam o próximo vídeo, onde a gente vai explorar um pouco de alguns lugares do centro de Manaus. Espero vocês lá!